Jornal da Rede Alesp. E o Jornal da Rede Alesp conversa agora com Heloísa Loyola, juíza do TRT, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Ela vai nos falar sobre a atividade remota do tribunal. Vamos lá. Bom dia, doutora Heloísa. Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Bom dia, eu que agradeço. É um prazer aqui estar presente pela primeira vez no Jornal da Rede Alesp. Prazer é todo nosso. Doutora Heloísa, quais são os números atuais do trabalho remoto realizado pelo TRT2? Olha, desde o início da suspensão dos trabalhos presenciais, o setor de estatística do tribunal vem fazendo esse monitoramento, né, para aferir mesmo essa produtividade. E o início do trabalho remoto foi no dia 17 de março de 2020. E desde essa data, o tribunal realizou, que eu peguei os números aqui, 52.646 audiências nas varas do trabalho, 232 mil sentenças, acórdãos, 294.194 decisões, mais de 1 milhão de despachos e quase 19 milhões de atos de servidores, que são aqueles atos ordinatórios de impulsionamento dos processos. Então, o Tribunal Regional do Trabalho aqui de São Paulo não paralisou as atividades, ao contrário, nós podemos perceber em alguns aspectos os números vêm crescendo, o que mostra uma boa produtividade no trabalho remoto. Doutora, isso é por conta que o TRT ele já é um tribunal assim, muito digitalizado? Isso também proporcionou que esse trabalho não parasse, né? Pelo que eu estou entendendo. O trabalho de digitalização ele vem acontecendo assim paulatinamente de uns anos para cá, né? O que acontece é que a Justiça do Trabalho, particularmente, ela trabalha muito com audiências, né? A solução de relação entre empregado e empregador, a audiência é um ato processual muito importante dentro do seu trabalho. E eu acho que o grande desafio nessa pandemia foi manter a realização dessas audiências. Como é que você vai reunir num ambiente virtual juiz, o servidor, advogado, testemunhas, empregado, empregador, né? Então, esse foi o grande desafio do trabalho remoto. Mas na questão dos processos, sim, já dos processos de atos processuais, despachos, essa parte já estava praticamente toda digitalizada. Doutora, eu queria que a senhora explicasse, então, também, principalmente para a população, como é que está funcionando essa questão do teletrabalho, né? Porque o advogado, acho que ele já está mais afinado com isso, o juiz, o promotor. Mas como é que funciona no ambiente virtual? Vocês têm como é que se diz? As audiências, né? Elas são feitas em ambiente virtual. E como é que está sendo? A parte, ela entra da casa dela, por meio de algum sistema? Olha, o trabalho remoto, ele nos exigiu, assim como toda a sociedade, né, grandes adaptações. E como eu falei anteriormente, essa questão das audiências foi, acho que a principal necessidade dessa adaptação. Quanto ao atendimento, ele vem sendo realizado normalmente, à distância, por telefone, e-mail, normalmente. As audiências, elas estão sendo realizadas, assim como as sessões nas turmas, no tribunal também, por videoconferência. Então, todos nós, juízes, os funcionários, advogados, nós estamos tendo um esforço para essa adaptação dessa nova realidade. Então, é necessário que se tenha um celular, um computador, à parte, o advogado entra pelo sistema, que é o Cisco Webex, que é fornecido pelo CNJ, e é como se fosse um presencial, só que com todas as particularidades do mundo virtual, né? Está sendo um desafio ainda, né? Nós estamos nos adaptando nessa nova realidade, mas os números vêm mostrando que está dando certo, assim, claro, não substitui o ambiente presencial em muitos casos, por isso é que fica a critério do juiz essa realização, né? Se o juiz, porventura, perceber que não é cabível, ou se alguma coisa, tomar um cuidado, principalmente para não se contaminar os depoimentos, aí a audiência vai ser suspensa e realizada de forma presencial.
Muito, Mas é uma adaptação mesmo. muito interessante isso que a senhora falou, porque às vezes a pessoa tem uma causa que são... quando está no tribunal, que é o caso que a gente está tratando, tem 5, 8, 10 anos, não é, Kate? E ali pode estar em jogo a vida de uma pessoa, grandes recursos, né? Então é o que a doutora colocou aí, que se for o caso, o juiz ele vai analisar as provas, tudo, porque a gente tem que se adaptar a esse novo cenário. Pois não, Kate? É verdade. Ainda falando do teletrabalho, né, doutora? A gente percebe que muitas empresas aí se adaptaram bastante, né, a esse novo modelo de trabalho. Quer dizer, a senhora percebe também essa movimentação no judiciário? Acredita que nesse pós-pandemia as coisas podem mudar nesse sentido? Com certeza, né? Eu acredito que ninguém teve muita opção, né? A pandemia veio e continuou e ainda nós estamos vivendo nesse momento. O Tribunal Regional do Trabalho também teve que se adaptar a isso, né? Nesse sentido, estamos fazendo todo o trabalho remoto e, além das audiências, que eu acredito que tenha sido a parte mais crítica, todos os despachos, as decisões, elas estão sendo feitas. A avaliação que tem sido feita até agora é de uma coisa positiva, né? Nós temos nos adaptando a essa nova realidade. A produtividade tem sido alta, né? Claro que alguns atos processuais, alguns procedimentos que não tem como evitar o contato físico, presencial, alguns procedimentos que não possam, aí eles estão aguardando, estão suspensos, mas são poucos, né? Mas, no geral, acredito que o tribunal esteja se adaptando muito bem a essa fase, que eu espero que passe logo. E em relação às demandas, doutora, existe algum tipo de demanda mais específica na área trabalhista nesse tempo de pandemia? Olha, eu diria o seguinte, que todas as demandas que envolvam o encerramento dos contratos de trabalho, né, a rescisão dos contratos, então, verbas rescisórias, pedido de liberação de valores de dinheiro, né, que já estavam depositados, todas as demandas decorrentes da crise econômica, elas estão bem evidentes nesse momento. Outro ponto também, empresas que encerraram as suas atividades ou estão passando por crises financeiras agora também, decorrentes da pandemia, elas vêm requerendo realização de audiências de conciliação, para tentar fazer um acordo ou para tentar resolver contratos de empregados, né? Tudo para essas demandas decorrentes da crise gerada pela pandemia. E foram muitas alterações, né, que a gente tem acompanhado, não é, doutora? A medida provisória e a todo momento o governo tentando aí conciliar, fazer com que se mantivesse o emprego, né? O que a senhora viu aí nessas medidas trabalhistas aí? A senhora acha que, de um modo geral, deu para acomodar e manter esses empregos ou acabou gerando muita discussão trabalhista? Olha, nós tivemos aí, muitas alterações, né? Eu lembro que desde o começo da pandemia era cada dia uma novidade, assim, de normas e leis tentando adequar esse momento que os empregos, né? No primeiro momento, assim, é o mais urgente e crítico para se manter e na atividade econômica também das empresas. As duas medidas provisórias mais importantes desse período foram aquela que agora caducou, perdeu totalmente o sentido, porque o Congresso Nacional não ratificou, então nós não temos mais ela, mas agora nós temos a outra medida provisória, 936, salvo engano do número, mas que foi transformada aí agora na lei, na 14.020 de 2020, também, se não estou enganada do número. Mas agora existe essa lei. Na Justiça do Trabalho, por enquanto, os conflitos relacionados a esse momento ainda não chegaram para os juízes resolver assim. Porque nós estamos, sempre existe um período de tempo, né, entre acontecer o conflito, entre a parte, o advogado, ingressar na justiça para que se chegue na audiência. Então, nós estamos aguardando aí para o próximo semestre, para o próximo ano, todas essas discussões da pandemia, com certeza.
A juíza do Tribunal Regional do TRT, Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região aqui em São Paulo. Fiquei impressionado aqui com os números só de decisões durante essa pandemia, 290 mil, e ela nos trouxe aí esclarecimentos sobre o andamento do teletrabalho, como é que a população, advogados e os operadores aí do direito estão se adaptando. Muito obrigado, juíza Heloísa Loyola, por sua entrevista. Eu que agradeço, espero ter ajudado. Bom dia. Bom dia, até a próxima, doutora.